O Santos venceu a Desportiva Ferroviária por 3-1 com gols de Neymar, Guilherme e Diego Pituca. Vamos trazer destaques positivos e uma situação preocupante para essa sequência da temporada que a diretoria do Santos precisa tomar cuidado, ter atenção em algumas tomadas de decisões. Mas vamos começar analisando o primeiro tempo, depois a gente analisa a segunda etapa, porque dois tempos completamente diferentes, não só da forma que o Santos se portou em campo, mas também pelos jogadores, porque ele começa com os considerados titulares, principalmente para essa próxima partida contra o Flamengo, e depois todo mundo sai e entra outros 11 jogadores, além de outros que estavam no banco de reservas. Mas vamos por partes, vamos falando desse primeiro tempo do Santos, que começou com Gabriel Brazão, Escobar na lateral direita, João Basso, Lua Pérez e Souza. O Arão não jogou, sequer foi relacionado, então Tomás Rincon foi o titular, junto com o Zé Rafael, Neymar jogando como esse meia de criação, Barrial do lado direito como ponta, David Washington como camisa 9 e o Guilherme do lado esquerdo, na ponta esquerda. Defensivamente, resumindo bem breve, foi um Santos que não sofreu perigo da equipe da Desportiva Ferroviária. Gabriel Brazão não foi exigido. Os zagueiros do Santos também não. Os volantes Tomás Rincon e Zé Rafael não fizeram uma partida brilhante. Acho que o Zé Rafael foi melhor, mais participativo em algumas jogadas ofensivas, mas o Rincon foi bem discreto, tá? Não gostei muito da partida do Rincon. Não sei se colocou uma pulguinha atrás da orelha para o Kleber Xavier em relação ao jogo contra o Flamengo, já que provavelmente o Arão não deve ter condições físicas de estrear contra o seu ex-clube. Então não sei se ele vai de Tomás Rincon ou se ele vai ter outro jogador ali para formar dupla com o Zé Rafael. E aí tivemos um Neymar que para mim foi o melhor jogador do Santos no primeiro tempo, com uma consciência de onde colocar a bola, das jogadas, da forma como ele se portou. Aguentou 45 minutos, né, que era o que estava planejado não só para ele, mas também para os outros jogadores. Ele cobra o pênalti muito bem, faz o gol de pênalti, dá uma assistência para o gol do Guilherme e era o cara que estava coordenando as jogadas. É lógico, quando o Neymar está em campo, o Santos tem a tendência de jogar mais pelo lado esquerdo. Então era um Santos que estava povoando mais ali o ataque pelo lado esquerdo, com o Neymar, com o Guilherme, o Souza também aparecendo muito bem. Do lado direito, achei que o Barrial foi mais discreto, só que eu achei um Escobar avançando bastante, avançando bem. Me surpreendeu nesse sentido, porque a gente tem essa ideia de que o Escobar é esse cara mais defensivo, o cara dos desarmes e tal, mas como o Santos não foi exigido defensivamente na primeira etapa, o Escobar se permitiu avançar. Se você olha os melhores momentos do amistoso, principalmente do primeiro tempo, você percebe um Escobar várias vezes sendo acionado, quase fazendo gol. Então, foi um Escobar que eu gostei bastante, da postura ofensiva que ele teve. E é aquele lateral que não tem medo, né? A bola cai no pé dele, ele tem a confiança ali de finalizar, ele chuta sem medo mesmo. Então gostei bastante dessa partida do Escobar. É lógico que para uma Série A, jogos mais competitivos, você talvez não tenha dois laterais avançando tanto. Talvez você segure um e o outro você libere mais, enfim. Mas olha, vai ser uma briga interessante, tá? Porque o Escobar tava jogando bem do lado esquerdo, tá jogando bem do lado direito. O Igor Vinícius, daqui a pouquinho a gente fala sobre ele. E o Souza, para mim, vai ser difícil tirar ele também do time. Então, uma dorzinha de cabeça positiva para o Kleber Xavier. A questão do David Washington, não gostei, tá? Bem abaixo. Algumas tomadas de decisões na cara do gol que não foram as melhores. Preocupante. O David Washington, desde a volta dele para o Santos, ainda não conseguiu deslanchar, mostrar que pode ser titular desse time do Santos, né, de fazer a diferença. Então, mesmo com um adversário fraco, aí vem essa questão, né, por ser um adversário fraco, a gente esperava que ele tivesse mais facilidade. Encontrou dificuldades. Não sei se ele vai ser esse titular contra o Flamengo.
Será que o Tiquinho ou algum outro jogador pode roubar essa vaga do David Washington? Porque lembrando que o Tiquinho foi titular contra o Fortaleza, né? O último jogo do Santos antes dessa pausa do Super Mundial. E o Tiquinho participou do gol do Guilherme. O Tassiano não jogou hoje porque ele foi acompanhar o nascimento da filha dele. Será que o Tassiano pode aparecer como um elemento surpresa aí? Não sei. Vamos observar esses próximos treinamentos do Santos visando esse jogo contra o Flamengo. E aí, no segundo tempo, tivemos todo mundo que jogou na primeira etapa saindo para a entrada de outros jogadores que eu vou falar daqui a pouco. Deixa eu pegar aqui, ó, a escalação do segundo tempo. Mas antes, momento para te dar uma dica, você que está precisando proteger o seu celular, né, que você derruba às vezes seu celular, ou para deixar o seu celular mais estiloso, tem a solução para vocês. Aproveite que a Golcase está com várias promoções no site. Ganhe mais desconto ainda usando o meu cupom GOLNAGILA. Eu vou deixar o link na descrição, tem um QR Code que está aparecendo na tela. Escolha a sua capinha do Santos que você quer para proteger e deixar o seu celular ainda mais bonito. Olha, essa aqui é minha queridinha do momento. Tem essa aqui também, né, dos anos que o Santos foi campeão da Libertadores. Essa aqui é extremamente resistente, é anti-impacto, dá para você colocar o seu nominho também. Enfim, várias opções lá da Wallcase que eu tenho certeza que você vai gostar. Não só de capinha, mas tem copos personalizados, tem garrafas, tem bolsas térmicas, carregador, enfim. Uma infinidade de produtos maravilhosos lá da Golcase usando o cupom GOLNAGILA, tenho certeza que você vai adorar, tá bom? E bom, falando agora sobre o segundo tempo do Santos, né? Estou aqui com a escalação da segunda etapa. Santos que começou com João Paulo, Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Gil, Vinícius Lira, João Schmidt, Pituca, Roleiser, Bom Tempo, Padula e Tiquinho. Assim, o primeiro tempo foi mais movimentado ofensivamente. O segundo tempo não foi tanto, tá? E aí eu imagino que, por alguns motivos, né? Alguns jogadores que tecnicamente são inferiores, a falta de entrosamento, enfim. Então, não foi um segundo tempo que acompanhou o que foi a primeira etapa, tá? Não que a primeira etapa também tenha sido deslumbrante, mas teve lances interessantes que deu pra gente analisar algumas coisas positivas. Mas, no segundo tempo, o que eu gostei, tá? Depois tem o momento corneta aqui. Eu gostei bastante do Roleiser. Se no primeiro tempo a gente teve o Neymar colocando a bola onde ele queria, ele dá inclusive, né, um lançamento espetacular pro Escobar, que pecado não ter sido gol. O Roleiser, ele também tem essa função de ser a cabeça pensante do Santos na segunda etapa. E aí, meus amigos, eu já fico imaginando Zé Rafael, Neymar, Roleiser, entrosadinhos nos jogos do Santos. Não vai acontecer, infelizmente, contra o Flamengo, mas quem sabe contra o Mirassol deve acontecer. Então, é um meio-campo do Santos bem criativo, com Neymar, Zé Rafael e Roleiser, né? Porque o Roleiser foi esse cara, mais uma vez, como já vinha sendo em outros jogos, que tem essa visão de jogo também diferenciada. Então, você também faz com que o jogo não fique tão concentrado do lado esquerdo, né? Se você tem um Roleiser que puxa também mais para o lado direito. Então, você consegue dividir bem essa criação de jogada. Gostei do Bom Tempo. Igor Vinícius, que eu estava receosa com a contratação, lógico, não vou bancar aqui que o Igor Vinícius vai né, assumir a titularidade da lateral direita, porque o Escobar foi muito bem no primeiro tempo, mas o Igor Vinícius teve algumas jogadas interessantes, né, ia pro ataque, participou do gol do Pituca, ele que acerta o cruzamento pro Robinho Júnior, o Robinho Júnior, ele dá a bola pro Pituca, né? O Roleiser faz o corta-luz. Então foi uma jogada interessante com essa participação direta do Igor Vinícius. Então achei interessante essas jogadinhas aí de Roleiser, Bom Tempo, Igor Vinícius, né? Se no primeiro tempo ficaram mais do lado esquerdo, no segundo tempo as jogadas mais aconteceram também pro lado direito. Então, não tivemos muitas coisas, né, nesse primeiro tempo aliás, nesse segundo tempo do Santos. Tivemos algumas mudanças, né? Deixa eu colocar aqui, olha. O Robinho Júnior estreou pelo Santos no lugar do Padula.
Padula que é um bom jogador, tá? Não foi bem, né, nos minutos que ele esteve em campo, tentou, mas não conseguiu acertar nas suas decisões, mas é um jogador interessante, Padula, tá? Quem acompanha a base sabe do que eu estou falando, sabe do potencial do jogador. Robin Júnior entrou, né? Teve uma movimentação interessante, um domínio muito bom também nesse cruzamento do Igor Vinícius. Tivemos o Luizão entrando no lugar do Gil, o Luca entrando no lugar do Tiquinho. Enfim, mas foi um Santos que ofensivamente não criou tantas oportunidades. E aí, o meu momento corneta vai para a zaga do Santos. E quando eu falo zaga, eu também me refiro, puxo um pouquinho também para os volantes. Apesar do gol, não gostei da partida do Pituca. De novo, em alguns momentos, de forma desnecessária, recuando o jogo. O Schmidt é a mesma coisa, né? Meio desatento em algumas jogadas. Pode ter sido, Nájila, porque é um amistoso, não é um jogo valendo. Tá, mas assim, cara, você não é mais titular do time do Santos, você tá precisando mostrar pro técnico que você tem capacidade para ser titular, você entra desatento, assim, não gostei, tá? E aí a zaga do Santos, que aparentemente a diretoria do Santos acha que não precisa contratar zagueiro, tivemos o gol da Desportiva Ferroviária em cima do Zé Ivaldo, que simplesmente não reage, né? Não era com ele o lance, não era com ele. O João Paulo dava para chegar na bola? Acho que dava, né? Mas eu quero focar na crítica construtiva a Zé Ivaldo, porque eu acho que né, tem que ficar um pouco mais atento para você tentar impedir que o adversário faça esse tipo de gol com essa facilidade. E a crítica construtiva à diretoria do Santos para ir atrás de um zagueiro. Não dá para confiar na zaga do Santos, os jogadores que tem para esse segundo semestre. Tem que contratar um zagueiro para ser titular. Ah, Nájila, mas você não elogiou a zaga do Santos no primeiro tempo? Não é que eu elogiei, aqui também não foram muito exigidos. Não tiveram muito o que fazer. E o Zé Ivaldo, preocupante. Preocupante, né? O Gil, questão física, não sei se aguenta. Enfim, acho que precisa de zagueiro. E um jogo, né, mais fraco tecnicamente do lado do adversário, e você toma um gol desse, é preocupante, né? Alguns jogadores terem ido mal, mostrado desatenção, enfim. Mas de uma forma geral, foi um amistoso que ofensivamente, principalmente na primeira etapa e fazendo o recorte do Roleiser no segundo, me agradou, tá? Acho que tem algumas questões positivas aí pro Kleber Xavier aprimorar e outras que ele tem que buscar uma solução, principalmente essa questão defensiva do Santos, tá bom? Que foi uma jogada ensaiada, né, da Desportiva Ferroviária, um escanteio curto, enfim. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram desse amistoso. Lembrando, né, gente, é um amistoso também, nem a ferro e fogo, né? Eu gostaria que o Santos tivesse mais jogadas ofensivas, tanto no primeiro como no segundo tempo. Sim, mas é um amistoso, né, gente? Eu vou passar esse pano. Não quero me estressar com o amistoso. Se for para me estressar, deixa que eu vou me estresse em algum jogo de campeonato brasileiro. Mas, assim, venceu, né? A obrigação do Santos era vencer. Venceu. E é isso. Quero a opinião de vocês aqui nos comentários, tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau.